Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho melhor a respeito do empate do Brasil contra o Marrocos por 1-1 na sua estreia na Copa do Mundo de 2026. Realmente nós tivemos um Marrocos que teve uma proposta bastante ofensiva, ele não se limitou a defender, muito pelo contrário, ele teve uma boa troca de passes, foi impressionante realmente o quanto principalmente esse meio-campo do Marrocos, ele soube trocar passes, ele soube envolver por muitas vezes a defesa brasileira e especialmente no início do primeiro tempo ela teve um domínio bastante grande sobre a seleção brasileira, tanto na posse de bola quanto nas chances criadas, porque nós tivemos um Brasil que foi envolvido, um Brasil que estava com bastante dificuldade de encaixar a marcação, um Brasil que se via com bastante dificuldade de encontrar a questão do Marrocos, né? Encontrar essa seleção do Marrocos que sabe muito bem como reter a posse de bola, sabe muito bem trocar passes, e o Brasil estava com extrema dificuldade. Então a gente poderia perceber claramente um Marrocos que estava muito mais organizado, ao passo que o Brasil estava dependendo muito mais dos talentos individuais. Isso fica muito claro durante o jogo. O Brasil chega até durante esses primeiros 15 minutos de domínio absoluto da seleção marroquina. O Brasil praticamente não consegue fazer nada, tem o Brasil totalmente envolvido, mas o Brasil aos poucos, depois, especialmente dos 15 minutos do primeiro tempo, começa a tentar ter um pouco mais de posse de bola, começa a ter um pouco mais de troca de passe no meio campo, mas nada ainda que levasse qualquer tipo de perigo para a seleção marroquina. Então foi um início de jogo, um início de Copa bastante preocupante para a seleção brasileira e até frustrante, eu diria. Porque, muito embora, obviamente, nós tivemos um confronto contra o Marrocos, né, que no ranking da FIFA é a 7ª colocada e o Brasil é o 6º, então, teoricamente, é um confronto equilibrado, mas nós sabemos que o Brasil possui muito mais talentos e uma equipe muito mais completa. O Brasil tem jogadores de melhor qualidade técnica à disposição do treinador. Então, não era para ter toda essa disparidade. O Brasil não era para ficar tão acuado, não era para ter tanta dificuldade. Teve momentos em que, se não fosse a defesa da seleção brasileira, muitas das vezes nas finalizações a bola batia nos defensores do Brasil, era para o Marrocos ter aberto o placar até um pouco antes. O Brasil até dá essa melhorada, porém, logo em seguida, na minha visão, numa falha defensiva, porque o jogador não pode aparecer tão livre entre essas duas linhas desses dois jogadores, desses dois defensores. O jogador do Marrocos apareceu praticamente livre, cara a cara com o Alisson, e eu não entendi o que o Alisson quis fazer, porque o Alisson sai, mas também ele não chega abafando a bola. Não sei também, talvez seria até melhor ele ter ficado, porque para sair da forma que ele saiu, para não fazer absolutamente nada, ele só facilitou a finalização do jogador do Marrocos para simplesmente jogar a bola por cima dele e abrir o placar. Na minha visão, o Alisson foi extremamente mal, extremamente indeciso e inseguro nessa bola, o que causou esse primeiro gol do Brasil, num conjunto de falhas. Na minha visão, falhou a defesa e o Alisson falha na tentativa de tirar a bola. Ficou muito indeciso, não foi para tentar abafar a bola e também não ficou no gol para esperar o que o jogador iria fazer. Tomou a pior decisão possível, que foi ficar no meio do caminho, onde foi muito fácil para o jogador do Marrocos simplesmente colocar a bola por cima e abrir o placar. A partir daí, o jogo que já era complicado para a seleção brasileira se complica ainda mais, fica muito mais difícil. A seleção brasileira precisaria, se quisesse virar o jogo, precisaria fazer muita coisa, precisaria melhorar muito, mas não foi o que aconteceu também, na minha opinião. Para mim, nós tivemos um Brasil como conjunto, como seleção, um Brasil que não apresentou absolutamente nada que se possa aproveitar, especialmente nesse primeiro tempo. O que nós tivemos e o que fez total decisão nesse jogo? Foi a individualidade. E nesse momento brilhou o nosso melhor jogador individualmente falando, que é o Vinícius Júnior. Ele vai lá, depois de uma jogada individual, dribla, vai lá e faz uma finalização a mais de 100 km por hora. Eu vi na transmissão oficial que a bola chegou a 101 km por hora, então realmente totalmente indefensável para o goleiro do Marrocos.
muito embora o goleiro do Marrocos é muito bom, mas uma bola dessa, uma finalização precisa como essa, não há goleiro que pegue. O Brasil consegue o empate, mas como eu disse, muito mais na questão da individualidade, porque como conjunto, o Brasil nesse primeiro tempo não apresentou absolutamente nada. Eu vi até durante a transmissão muitas pessoas com esse falso otimismo de que o Brasil em certo momento equilibrou tudo. Eu não vi isso. Eu posso até estar errado. Vocês que estão me assistindo podem até me corrigir caso eu esteja errado. Porém, eu tenho que falar aquilo que eu vi, eu tenho que analisar a partir daquilo que eu vi. Então, na minha visão, o Brasil, em termos de conjunto, não apresentou absolutamente nada. Tanto que no segundo tempo, o Ancelotti faz trocas, o que melhora o Brasil, deixa o jogo mais equilibrado, mas na minha visão ainda longe do que deveria ser. Um Brasil que, na minha visão, teria que se impor, teria que jogar mais bola, porque estamos falando do Marrocos, porque nós teremos seleções muito mais difíceis se nós quisermos ser hexa, né? Nós temos que realmente repensar várias coisas, porque a seleção nesse segundo tempo, muito embora consiga dar uma equilibrada, e eu não sei até que ponto se deve também a que a seleção do Marrocos tem um time e um elenco um pouco inferior ao Brasil, né? O Brasil tem mais peças de reposição para colocar durante o segundo tempo, tanto que coloca Danilo, coloca o Luiz Henrique, que dão uma boa melhorada, coloca outros jogadores também que vão melhorando aos poucos, né? Como é o caso do Matheus Cunha. Então o Brasil, aos poucos, ele vai, na força do elenco, ele vai equilibrando o jogo, mas longe de ter um conjunto organizado. Para mim faltou muita organização da seleção brasileira, deixou bastante a desejar, especialmente nisso, nessa questão de você ter cada jogador na sua função sabendo o que vai fazer. Eu achei que muitas das vezes o Brasil estava extremamente disperso no campo, os jogadores muitas das vezes sem função. E outra coisa que me incomodou bastante foi a questão das segundas bolas. O Brasil quase não ganhava rebote. Era bastante difícil de você ter uma jogada onde a seleção ia lá e simplesmente conseguia ganhar essa segunda bola, conseguia manter a bola no campo. Muitas das vezes o Marrocos ia lá, atacava, pegava a segunda bola, pegava o rebote, ficava vários minutos no campo do Brasil, justamente por conta disso, justamente porque o Brasil não conseguia se impor até fisicamente para colocar o rebote. Sendo que, na minha visão, o Marrocos ele teve uma queda muito acentuada de desempenho e muito eu coloco a questão física. O Marrocos ele sentiu muito, né? Nós tivemos uma temperatura bastante alta durante o jogo inteiro. O jogo começa com 31 graus e termina com 29 graus, então é um jogo extremamente desgastante fisicamente. E como o Brasil tem mais peças de reposição, obviamente vai equilibrar. Mas eu não vejo isso como um mérito, porque é uma questão mais física, não é uma questão técnica, não é uma questão que foi treinada, é uma questão que o Brasil soube se aproveitar, porque é um país que tem mais jogadores de qualidade e soube se aproveitar disso para se impor em certo momento e conseguir equilibrar o jogo, na minha visão. Na minha visão, o máximo que aconteceu foi em determinados momentos do segundo tempo o Brasil equilibrar. Porque eu tô vendo muita gente falando, não, o Brasil foi superior em certos momentos. Eu não vi o Brasil superior em minuto algum. Na verdade, o único momento bom do Brasil para mim foi o gol do Vinícius Júnior. Eu não vejo nada que possa se aproveitar. Eu vi uma zaga também bastante insegura. O Gabriel Magalhães, no fim do jogo, tem uma falha que quase nos custa o gol da derrota. Então eu fiquei extremamente decepcionado, extremamente frustrado. E temos que agora pensar para o próximo jogo. Obviamente, o próximo jogo é o jogo mais fácil do grupo, então nós temos o mínimo que se espera, é uma goleada com o máximo de gols possíveis, porque praticamente é o que vai definir quem vai se classificar em primeiro e quem vai se classificar em segundo e ter um chaveamento um pouco mais fácil, né? Mas de qualquer forma, decepcionante, frustrante, muita chateação, especialmente para quem tinha bastante expectativa na seleção brasileira. Eu não pensei que seria tão ruim assim. Eu até esperava um jogo difícil contra o Marrocos, mas de um Brasil que pelo menos tivesse um mínimo de organização e conseguisse em algum momento do jogo se impor. Para mim isso não aconteceu em momento nenhum do jogo.
Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou dessa estreia do Brasil e que se com esse futebol você ainda acredita no Hexa? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.